Cinecoff Podcast está no ar mais uma vez e essa semana nós temos um convidado muito especial, um ex-atleta profissional que vem falar de esporte, Luciano Vilela. Ó, o cara bateu muita bola, né? Jogou muita bola durante toda a vida profissional e não tem como desvincular também do esporte. Ele começou no Santos, foi um atleta extremamente renomado no Vasco da Gama, atuou na seleção brasileira, no tempo áureo da seleção brasileira. Bom, no Santos jogou com o Pelé. Na seleção brasileira, aquele time fantástico, aquela seleção fantástica do início da década de 80, Júnior, Falcão, Leandro. Só feras. Só fera. Eu estou falando de Roberto Costa. E antes de mais nada, é um prazer muito grande recebê-lo aqui, Roberto, no nosso podcast. Falar de coisa boa que é o futebol das antigas. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder falarmos um pouquinho sobre futebol e sobre a minha carreira também, entendeu? É uma fase áurea, né, como você falou, que eu tive, graças a Deus, no futebol, e está no sangue até hoje o futebol, né? Não tem como tirar fora, não né? tem como tirar fora. É uma paixão nacional e da minha não é diferente também. Mas prazer imenso de poder estar aqui. Vamos bater um papo, falar um pouco sobre a nossa história. Vamos falar então, vamos começar pela trajetória. Depois a gente tem novidades, tem um livro seu que conta toda essa história que foi lançado nesse Saindo do forno, né? Forno. Mas vamos falar um pouco dessa história toda de sucesso, Roberto. Porque começou quando e aonde? Eu comecei em 72. Eu, antes de fazer um teste no Santos, né? Comecei no Santos. Eu trabalhava no banco, eu trabalhava de 15, 16 anos, já trabalhava no banco, fazia contabilidade, me formei contador. E com 18 anos que eu fui fazer uma avaliação no Santos, um treino no Santos. O treinador, inclusive, era o seu Chico Formiga, que depois foi campeão pelo São Paulo, pelo Santos também. E eu fiz um teste lá, fui fazer um treino. Com 15 minutos de treino, ele já me aprovou. Pediu para me levar o documento no segundo andar da Vila Belmiro, que eu fui aprovado na avaliação e estaria a partir do ano seguinte, né, de janeiro, estaria já como atleta das categorias de base dos Santos. E nisso daí, eu no banco, era aquele período que a gente trabalhava de meio período, 6 horas por dia, eu trabalhava das 7 da manhã às 13 da tarde. Dava tranquilo para conciliar o meu trabalho, o Santos, o treinamento à tarde, e já estava na faculdade, fazendo a faculdade à noite. E um tempo depois de um mês e um pouco, foi mudado o gerente que era do banco e ele veio conversar comigo, queria precisar que eu trabalhasse durante a tarde. Aí eu falei, mas não precisa, trabalhar das 12 às 18. Eu falei, mas eu estou treinando, tive oportunidade de ir no Santos, esse negócio todo. Não tem como me deixar, não tem, você a partir de segunda-feira você vem trabalhar de tarde. Cheguei em casa, eu sou filho único, meu pai era vendedor da Companhia União dos Refinadores, e do Açúcar União e do Café Caboclo, e a minha mãe era do lar. E eu estava na faculdade e meu pai, que me colocou de sócio também no Santos desde 6 anos, o que eu queria fazer. Nossa, um sonho desde de criança de 6 anos de idade como sócio do Santos, era ter a oportunidade de jogar no Santos. Aí ele falou, então vai. Cheguei, fui, pedi minha demissão do banco e comecei a treinar no Santos. Nesse período do Santos, na categoria de base, que era juvenil A de 18 a 20 e juvenil B de 16 a 18, eu tive a oportunidade de jogar, né, que foi o último ano do Pelé, concentrar com o Pelé, com Carlos Alberto Torres, Edu, Clodoaldo. Estava mal acompanhado, né? Estava mal acompanhado. E eu, sendo sócio do Santos desde 6 anos, eu sou de 54, quer dizer, a década de 60 a 70, eu vi que foi a época áurea do Pelé, né? Eu vi e o Santos, aquela equipe fantástica que era, eu acompanhei ela toda. E comecei a minha carreira no Santos, fui emprestado a Portuguesa Santista, aí fiquei no banco no Campeonato Paulista de 74, todo, 74, mesmo 75, perdão, fui emprestado para a Portuguesa Santista, fiquei o ano depois desses 3 jogos, fiquei no banco emprestado para a Portuguesa Santista. Em 76 voltei para o Santos, aí ficamos treinando, fiquei no banco alguns jogos e depois para o Campeonato Brasileiro veio o treinador Zé Duarte e deu um passe para nós. Aí eu me transferi para o
Comerciário de Santa Catarina, que hoje é o Criciúma. E foi a minha carreira assim. Depois de lá, vim para o Atlético Paranaense em 78, tive oportunidade, fui emprestado para o Curitiba, joguei no Curitiba, joguei no Vasco da Gama, entendeu? Tive uma passagem na seleção brasileira, fui vendido pelo Vasco ao Inter de Porto Alegre, voltei ao interior de São Paulo, América de Rio Preto. Essa parte do Voltei Internacional não é, deve ser muito agradável. Não, eu tive... Vai falar aqui para um gremista do Internacional. Mas que nem para mim, na minha ida para o Inter, fui contratado pelo Paulo César Carpegiani, na época, joguei o primeiro turno todo, o Campeonato Gaúcho. Isso só na década de 70? De 80, de 80. 85. Que o time do Inter era fantástico. Então, e nisso o que aconteceu? Estava surgindo o Tafarel. Na Copa do Mundo, que teve a Copa de Juniores em 85, que foi na Rússia, o Tafarel estava surgindo, inclusive o Brasil foi campeão mundial e veio o Tafarel. Aí o Tafarel ficou no banco os 2 jogos, depois ele assumiu, que para mim foi o maior goleiro, para mim o melhor goleiro que o Brasil teve até hoje, foi o Tafarel, entendeu? E aí fiquei oportunidade, aí começou o Tafarel jogando, terminou o ano, começou o ano de 86, eu falei, eu não tenho mais nada que fazer aqui, deixa eu pegar rumo para outros lugares. Aí fui para São José do Rio Preto, no América, que antigamente o Campeonato Paulista, o interior era muito forte. Aí voltei para o Atlético Paranaense, aí rodei em Minas e encerrei minha carreira em 90 na Caldense. Deixa eu falar, porque tu começou no Santos com aquela tropa lá de craques, enfim, companhias fantásticas, e o que é referência no futebol até hoje. Mas depois tu foi para a seleção brasileira. Que período foi esse da seleção brasileira? Eu estive na seleção brasileira logo após a Copa de 82, né? Que nós perdemos a Copa para a Itália, e em 84, no Campeonato Brasileiro, estava no Vasco, nós fomos vice-campeão brasileiro, e a CBF convidou o Edu, irmão do Zico, como treinador, para os testes lá para a seleção brasileira. E nisso o Edu convocou os jogadores que disputaram a final, que foi do Vasco Fluminense, e os que disputaram a semifinal, que foi Grêmio e Corinthians. E fez a seleção para 3 amistosos. Convocou 3 goleiros, eu, do Vasco, o Paulo Vitor do Fluminense e o João Marcos, que era do Grêmio. E nisso ele fez um revezamento, cada um jogava uma partida. Eu joguei a partida contra a Inglaterra, inclusive uma derrota que nós tivemos no Maracanã, 2-0. Mas só o prazer de você poder defender a seleção brasileira, de estar sendo convocado para a seleção brasileira, já... Com que nomes que o senhor jogou nessa época na seleção? Eu comecei no Santos como Cabral, que era o meu sobrenome. Aí fui para o Criciúma como Cabral, vim para o Atlético Paranaense como Roberto, fui para o Vasco da Gama como Roberto Costa por causa do Dinamite. Sim. E ficou como Roberto Costa até hoje. E na seleção teve algumas figuraças também junto. Tu pegasse bem a época do auge, talvez. Da paixão do futebol quem era de a verdade. seleção brasileira daquela época? Na época que eu fui, foi 82, foi depois daquela seleção de 82, que começou a ida de vários jogadores, a maioria dos jogadores começaram a ir para a Europa. O Zico foi para a Udinese, o Falcão foi para Roma, Toninho Cerezo foi para a Sampdoria, quem mais que tinha aí? Aí depois dos jogos que nós fizemos na seleção, o Ricardo Gomes foi para o Paris Saint-Germain, o Júnior foi para o Torino, quem mais? O Moser foi para o Benfica, quer dizer, saíram praticamente quase todos os jogadores do futebol brasileiro foram para a Europa. Mas mesmo assim, na seleção que eu tive a oportunidade, a honra de poder defender, jogava o Leandro, jogava o Moser, Ricardo Gomes, Júnior, Renato Gaúcho, Dinamite e esse pessoal todo, entendeu? Já foi a fase boa. A fase boa. Como nós estávamos conversando em off, assim, para mim, depois da seleção de 70, a melhor foi a de 82, sem dúvida. Eu lembro, eu assisti a Copa. Por que o Toninho Cerezo teve aquele lançamento lá de um lado para o outro e fez o Paulo Rossi invadir? É excesso de confiança, porque a seleção brasileira era uma máquina naquela 82. E o que acontece? Era uma seleção que você tem um meio campo que nem era Toninho Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates, você não vai defender nunca, vai querer jogar e dar espetáculo e fazer gol.
Eu acho que talvez se tivesse feito uma troca de ter colocado um volante, que acho que nós tínhamos até o Batista, talvez não perdesse. Mas Mas a gente Claro, até escrito. conversava aqui antes, não adianta porque aquele dia era o dia do Paulo sim, Rossi. e é o que ele fez os 3 gols da Copa só. Então não ia. Se o Brasil tivesse empatado, ele ia, Ele fazer iria lá, outro. fazia outro. Não adiantava, porque foi Não. impressionante, né? Qual Mas que, foi uma pena. qual que é o diferencial, o senhor que teve nessa seleção de grandes nomes, grandes craques, de futebol hoje que a gente vê para esse futebol lá de trás, de grandes nomes, de muita raça no futebol? O que, que dá para dizer? Mudou, né? O que, que mudou? Hoje mudou muito, vamos dizer, o jogador, hoje o futebol hoje é mais força do que técnica e habilidade. Infelizmente. Porque a nossa característica há vários anos atrás era a habilidade de cada jogador, o diferencial de cada jogador. Até hoje, você vê os jogadores brasileiros que vão para fora do país são pelo quê? Contratados pela sua habilidade. Não é pela força, Sim. mas só pela habilidade. Só que, infelizmente, hoje no futebol, só a habilidade não ganha jogo. Hoje a força está superando a técnica. Mas eu acho que ainda o futebol brasileiro tem muita coisa para produzir. Eu acho que o que não acontece é uma identificação dos próprios atletas em defender a seleção brasileira. É aí que eu Falta o queria orgulho chegar. de Exatamente. vestir a camisa, de Falta, mostrar, de chegar aqui. Eu acho agora que com uma mudança no comando técnico, trazer um treinador de fora, não que os nossos não sejam capazes, mas o próprio contato, o próprio relacionamento entre esses jogadores que jogam no exterior com o técnico que é do exterior, há uma mudança muito grande no pensamento deles. E porque o Ancelotti não vai vir aqui só para passar Claro. tempo, para ganhar dinheiro. Ele não vai pôr o nome dele em jogo. E ele vai fazer uma cobrança e os jogadores respeitam de uma maneira diferente. Que a gente parece que sente hoje em dia que falta um pouco aquela raça que os jogadores tinham Exatamente. há uns O anos orgulho de atrás. vestir a amarelinha, isso aí faz falta, né? Nós tivemos ainda um pouco atrás, que era o Dunga, né? Que era Exato. o exemplo de raça Sim. da seleção brasileira. Até quando a gente assistia a Copa, alguns anos atrás, a gente ficava na torcida, assim, era diferente, né? Diferente, Torcer para aqueles totalmente. jogadores que se jogavam mesmo, que estavam lá para dar o seu sangue pelo Brasil, pela camisa amarela, né? Era muito diferente isso. Bem diferente. Eu acho que hoje virou muito individual, muito ego, muito cada Muita um malaca, para muita si, malaca. muita malaca. Eu acho que é o que eu volto a frisar. Com a vinda do treinador, o que acontece com os treinadores europeus e as equipes europeias? Eles prismam pela tática, pelo esquema tático. Sim. Entendeu? Só vai e eles contratam jogadores que se adaptam ao esquema Isso. tático de cada um. Vamos ver se ele consegue impor, é o que nós estamos comentando também, que o problema é o pouco tempo que os treinadores têm para treinar uma seleção. Você vê, foi preparado, foi convocado na terça para jogar na sexta. O que ele vai conseguir impor o que ele quer? É difícil. Vamos ver se para a Copa tem um tempo maior para que ele possa impor, colocar aquilo que ele quer que os atletas pratiquem. Roberto, eu estou vindo para Foz do Iguaçu. Como é que aconteceu isso? Cara, eu vim para cá em 98. Eu tinha saído do Curitiba como treinador de goleiro, de 97, e tive um convite para vir trabalhar no Foz em 98 como treinador de goleiro. Vim para o Foz, inclusive o ano nós não subimos, ficamos para a semifinal para subir para a primeira divisão do Paranaense, e voltei em 99. Aí fiquei aqui, fixei residência aqui desde 98. Tomou água ali Tomei a água Boici. do Boici, não saí mais. Aí eu estava separado, casei aqui em Foz do Iguaçu, que a minha esposa atual é de Foz do Iguaçu. E em 99 nós tivemos aquela Copa América aqui no Paraguai, e eu sou muito amigo do Alex, do que jogou no Curitiba e jogou na seleção brasileira, e ele me convidou para ir no hotel. Eu até fiquei meio assim, falei, cara, eu sei como é que é uma seleção brasileira, para entrar é um drama, você tem... Ele falou, não, você vem no sábado, nós vamos jogar contra o México, depois do jogo você vem aqui, vou deixar teu nome para você entrar aqui. Falei, não, então tá. Fui e até uma outra história, uma situação. Esperando o Alex no hall ali do hotel, né, do Hotel Bourbon, encontrei o saudoso que faleceu recentemente, o Lori Paulo Sandri, que foi meu treinador
quando jogava no Atlético, e eu trabalhei com ele como treinador de goleiro no Curitiba. E ele me viu lá e falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: não, estou trabalhando aqui, estou com uma escolinha, estamos trabalhando. Tinha saído do profissional, estava aguardando o convite novamente. Aí ele falou: cara, isso no sábado. Ele falou: eu estou indo para a Arábia Saudita quinta-feira e estou precisando de um goleiro. Olha Você só. quer ir? Aí eu falei: mas claro que vou. Falou: então manda seu currículo para o João Paulo Medina, que é trabalhou no Curitiba, trabalhou no Inter também, trabalhou no Corinthians, era o preparador físico. Mandei o currículo para ele. Na segunda-feira ele falou: ó, estamos embarcando, já foi aprovado teu currículo. Quinta-feira nós estamos embarcando para a Arábia Saudita. Aí fui para o Al Hilal. Opa. Aí fiquei 10 meses no Hilal. Depois, já contato lá com o pessoal, voltei no ano seguinte, 2000, 2001, para o Riad, uma equipe pequena de Riad mesmo, da capital da Arábia. E 2001, 2002 eu fui para o Al Rayyan no Catar, junto com o treinador Paulo Campos. Só que a época que eu peguei, hoje Não nem é se como fala hoje que em estão Arábia investindo um monte, Saudita. né? Sim, sim. E o dólar naquela época que eu fui estava 1,10. Olha a diferença. A olha diferença. Mas, cara, a experiência, o trabalho que fizemos lá, tudo, não tem dinheiro que pague mesmo. É uma experiência, olha, indescritível. A Arábia Saudita, o Oriente Médio todo, né? E aí depois voltei para o Brasil, para Foz do Iguaçu. Aí voltei, aí comecei a trabalhar na Secretaria de Esportes, montei uma escolinha até, que é lá no Triângulo, ali na Júlio Gemê, que era a Escola Coxa, onde nós chegamos a pôr quase em torno de 500 alunos, tudo. Depois trabalhei como secretário de esporte do município e hoje trabalho como no escritório regional do esporte, desde do mandato, do primeiro mandato do governador, que nomeou o nosso secretário de esportes, que é o Elvio Birks, e eu tive a oportunidade de jogar com ele em 78 no Atlético. Nós somos amigos desde 78. Aí ele fez o convite, me colocou no estado e estamos até O hoje esporte está na veia, no né? esporte, não tem como mudar. Nesse tempo, aqui em Foz do Iguaçu, fui treinador do Foz, profissional uma época, fui treinador do futebol feminino muito tempo, do Foz Cataratas, que entrei como treinador de goleiro, depois fiquei 2, 3 anos como treinador do futebol feminino, e sempre com o esporte ligado no sangue e na veia. E agora esse esporte foi registrado em um livro, é isso mesmo? Toda essa Isso história, mesmo. essa trajetória. O livro se chama Roberto Costa, Mão de Anjo, né? A biografia. Foi escrita por um jornalista em Curitiba, Josias Lacura. É cronista esportivo, jornalista esportivo. E por que Mão de Anjo? Tem um outro comentarista, que é o Carneiro Neto, conceituado no Paraná, que num jogo de Atlético Paranaense e São Paulo, no Morumbi, onde nós ganhamos de 1-0, e o Josias estava trabalhando como repórter, e o comentarista, o Carneiro Neto, falou assim: nossa, mas esse Roberto está fazendo defesas que... Era Roberto só na época, né? Está fazendo umas defesas que parece uma mão de anjo que está tirando a bola. E ficou o nome, Legal. Roberto, aí ficou sempre Mão de Anjo. E aí foi lançado, inclusive nós lançamos esse livro, foi lançado em Curitiba, no dia 10 de outubro, né? Na choperia Brahma da Arena da Baixada. Fiz o lançamento também sábado, dia 22 agora de novembro, no Mercado Municipal Barrageiro, onde tivemos os amigos aqui, lá em Curitiba, vários jogadores, imprensa, amigos. Aqui também tivemos a presença de vários amigos, de familiares, tudo. E está sendo aí, estamos ainda com o livro, né, à disposição. Quem se interessar, a gente pode entrar em contato. Quem se interessar pode entrar em contato aonde, como? Cara, eu fiz um grupo dos amigos, né, que eu tenho no meu Zap, mas pode entrar em contato comigo, no 45 999 29 01 22. Quem quiser adquirir, é uma história, o livro conta desde a minha infância até o dia de hoje, minhas passagens com fotos de clubes, com fotos de onde eu passei, com fotos de família, com depoimentos de muitos amigos que tivemos a oportunidade, nesse tempo de atleta profissional, de convivermos. É um livro que tem uma historinha boa nossa aí.
Tem mais, história. tem muita história. E além do livro, tem mais algum projeto que o senhor pretende ainda sonhar aqui em Foz do Iguaçu, fora de Foz do Iguaçu, nessa questão do esporte? Olha, o esporte, a gente, assim, eu acho que realizado no esporte, no futebol, eu fui. Sim. Comecei no time do coração, que eu era o Santos, joguei no Santos, joguei em time grande, tive a oportunidade de ir na seleção brasileira. Como eu frisei anteriormente, também fui 2 anos seguidos, através da revista Placar, no Campeonato Brasileiro, sendo considerado o melhor jogador do Brasil, entre todos os atletas, 83, 84. Quer dizer, no futebol, graças a Deus, Deus me deu o dom, né, de poder jogar e ser bem sucedido. No esporte, a gente quer continuar trabalhando, poder ajudando pessoas, atletas que querem, que têm um sonho de ser um atleta profissional. Através do livro também, em Curitiba, fiz palestras nesses censos de recuperação. Aqui fiz palestra numas associações, assim, e é isso que a gente quer. Divulgar um pouco o livro e também falar um pouco dos objetivos e tentar ajudar as crianças que querem um futuro no futebol também. O teu time do coração é o Santos, é isso? É o Santos, eu nasci no Santos, nasci em Santos, sou natural de Santos, fui sócio do Santos, tenho um carinho muito grande pelo Atlético Paranaense, que foi aonde que me projetou para o futebol brasileiro, e pelo Vasco também, que é uma outra grande equipe. Vou fazer uma confissão, Roberto. Hoje, dia 24, eu sou santista até a última. Santista, assim, né, desde criança. Né? Eu até já suspeito o porquê disso, né? Porque um gremista, né? Hoje o Santos tem um jogo importantíssimo, né? Tenho certeza. Exatamente. Né? Hoje o Santos é dos dois times, né? Porque o Inter também está numa situação difícil e o Santos também. Vai vão ter ganhar, mas eu tenho certeza que o Santos vai Ele ganhar. vai secar o Inter, né? Roberto, queria te agradecer demais por esse bate-papo. Parabéns aí por toda essa história de sucesso. Parabéns nesse livro aí, que tenho certeza que é um registro, né? Sim, de toda essa história. Eu tenho o nosso secretário, que ele brinca comigo, que é o Hélio Virgis, que inclusive ele está na cidade, que ele fala assim, pô, o homem tem que, como é que é? Plantar uma árvore, não sei o quê, ter um filho, escrever um livro, aí pode morrer. Eu falei, cara, não fala isso, deixa mais pra frente, lá um pouquinho mais aí. Pode morrer, não. Não. Essa história de morrer, deixa pra lá. Inclusive, fica a minha promessa, quero ver se eu trago um livro, um exemplar para vocês aqui, com uma dedicatória para vocês. Pode ter certeza que essa semana estará aqui para vocês. Vamos aí. receber com muito carinho. Eu que agradeço a oportunidade aí de estarmos batendo esse papo e sempre que precisar nós temos à disposição. Obrigado mais uma vez. Obrigada mais uma vez e venha sempre contar as novidades aqui desse bate-papo. Depois, outro dia, nós vamos conversar também sobre os projetos do Estado, do esporte. Quando vocês quiserem, nós estamos aí à disposição. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço vocês todos. E o Fala Cinecoff podcast dessa semana vai ficando por aqui. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais oficiais. Olha, aqui do Cinecoff tem muitas novidades sempre para você. Até a próxima semana. Valeu. Tchau!